Exercício 174. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que o guindaste issa uma viga de aço, que se encontra inicialmente no solo. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão, e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0 e finaliza no tempo igual a TF, estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo t igual a 0 e TF é... Gente, isso aqui é conceito básico de geometria plana. Só que esse conceito básico de geometria plana, infelizmente, normalmente, o aluno não tem, o aluno não lembra. A gente acaba se atrapalhando com esse conceito básico. Suzuki, que conceito básico é esse? Existe uma propriedade que diz o seguinte: a mediana relativa à hipotenusa de qualquer triângulo retângulo sempre mede metade da hipotenusa. Onde que eu quero chegar com isso? Presta atenção aqui, ó. Se eu tenho um triângulo retângulo e eu calcular a mediana, o que é mediana? Segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Se eu calcular a mediana relativa à hipotenusa, olha aqui, esta mediana sempre tem a mesma medida do que metade da hipotenusa. Como o vértice liga no ponto médio, o que é mediana? Sai do vértice e liga no ponto médio, então já dividiu na metade. Então se aqui, por exemplo, mede x, aqui vai medir x. Qual que é a propriedade que existe? Toda mediana relativa à hipotenusa mede metade da hipotenusa, então isso aqui também vai medir x. Então, se você enxergou e ele falou em triângulo retângulo e você conseguiu encontrar mediana, a mediana mede metade da hipotenusa. Suzuki, onde você está querendo chegar com isso? Presta atenção. Se a viga está no chão, qual que é a distância? Ó, vamos colocar aqui, a viga está no chão e você tem o içamento do guindaste aqui, ó. E ele está falando que aqui está o ponto O. Se esse aqui é o ponto médio, vamos chamar isso aqui de x, isso aqui de x. Qual que é a distância do ponto médio para o O? X. Ah, mas levantou um pouco, ó. Aqui está o içamento do guindaste, né? Aqui está o chão, vamos supor que está aqui, ó. E aí você fez levantou aqui um pouco. A viga está aqui. Aqui está o ponto O, aqui está o ponto M, certo? Desculpa, o ponto O está lá no chão, né? Ele mantém aqui no ponto O. Aqui está o ponto O e aqui está o ponto M. Caramba, Suzuki, mas não diminuiu essa distância? Ou não aumentou essa distância? Não. E não por quê, gente? Olha aqui, ó. Faz aí no seu papel. Se a gente fecha um triângulo retângulo aqui, e ele é um triângulo retângulo porque ele fala que o cabo está sempre na vertical, o que vai acontecer? Independentemente da posição que você tiver a viga, ele está puxando. Isso aqui está deslizando, vai mudar aqui. Só que sempre vai ser um triângulo retângulo. E se sempre vai ser um triângulo retângulo, propriedade da geometria plana. Toda mediana mede metade da hipotenusa. Então, essa mediana, que vai ser sempre a distância entre o vértice do triângulo retângulo e o ponto médio da hipotenusa, porque ele pede a distância até o ponto médio, sempre vai continuar valendo x. Aqui ela vale x, aqui ela vale x. Quando tiver um pouquinho mais para cima, vale x. Quando tiver esticada, vale x. Olha para mim, a distância muda? Não, ela é sempre igual a x. Se a distância não muda, ela é sempre igual a x, como é que fica o gráfico da distância? A distância é sempre a mesma, fica o gráfico de uma função constante. Por isso, a alternativa correta nesse caso vai ser a letra A. Beleza? Tranquilo, galera? Então vamos lá, próximo exercício para o 175.